Bem, o artigo inicia falando da vida de Erik Erikson, na Alemanha. Nasceu na Alemanha em 1902 e veio a falecer em 1994. Então, podemos dizer que Erik Erikson é o grande desenvolvedor da teoria do desenvolvimento psicossocial. Vamos dizer assim que ele é um teórico pós-freudiano, já que muitas das suas ideias eram congruentes, apesar de que outras também divergiam. O que acontece é que eu considero Erik Erikson que foi um pouco mais além do que Freud, porque ele alargou as teorias de Freud e deixou por toda a vida de uma maneira mais concreta, de uma maneira até mais específica. Ele sistematizou a teoria da personalidade e criou as famosas 8 idades do homem. Então aqui eu gostaria de destacar a adolescência, que vai do período de 12 aos 18 anos, e eu acho ela bem interessante por conta de que é um momento muito decisivo na vida do ser humano, porque é o momento em que ele começa a ter vários questionamentos, e esses questionamentos não são curiosidades, mas sim questionamentos sociais, o seu lugar no mundo, a ideia que ele tem de si, e aí ele vai tentar criar sua própria identidade. E ele definiu isso muito bem, que é a crise, a famosa crise de identidade. Ele vai procurar e aí ele começa a divergir de certas ideias sociais dentro da própria família. Então ele começa a ter diferentes ideias, começa a ter uma ideia uma ideia de liberdade diferenciada, e aí é um momento que o ser humano vai começando a adquirir certas características. E aí vem a grande importância dos grupos sociais diferentes da família. Os amigos, sempre da mesma idade. Então tudo isso vai acabar perpassando e aí formando uma personalidade no adolescente. Isso é bem interessante porque se isso perpetuar, pode se tornar um ser humano que vai trazer grandes características desse momento, dessa fase. E aí cabe ao ser humano e à sociedade ver de que maneira isso vai acontecer, se de uma maneira ruim ou de uma maneira boa, que tipo de ser humano vai se tornar, porque se a adolescência ela vai influenciar muito nisso. Se a adolescência ela não for uma adolescência boa, provavelmente, não é sempre, mas há grandes características ou a grande chance do ser humano levar isso para a vida toda. Então, de uma maneira geral, nós podemos destacar que Erik Erikson foi uma das pessoas que mais contribuíram para a gente entender a personalidade, para a gente entender o ser humano.